Olá fulanos, tudo bem? Nós estamos na playlist de Fisiologia Humana. O assunto do vídeo hoje é a continuação do sistema nervoso e hoje nós vamos falar exclusivamente de sistema nervoso central. Vem comigo! Eu sou Natália, fulana que vos fala, estudante de biomedicina. A gente já falou bastante de sistema nervoso central por tabela nos outros vídeos. Nós falamos sobre sua composição, sobre as células que compõem esse tecido delicado que nós temos. E a gente também já comentou, só recapitulando, que o sistema nervoso central ele é formado por encéfalo e por medula espinal. Todo o resto é sistema nervoso periférico. Então a gente vai falar alguns detalhes que acabaram passando nesses vídeos sobre o sistema nervoso central para poder fechar o nosso estudo de sistema nervoso. Nós temos protegendo e revestindo tanto a nossa medula espinal quanto o nosso encéfalo, estruturas que nós chamamos de meninges. Lembrando que o nosso encéfalo também tem a proteção do crânio, uma proteção óssea, um capacete de osso que a gente tem, e a nossa medula espinal vai estar protegida pelo canal vertebral, que são anéis ósseos formados pela nossa coluna. E promovendo então uma proteção de revestimento, a gente vai ter as meninges. E as meninges são 3 camadas de revestimento de tecido conjuntivo. A gente tem mais externamente a dura mater. Então, falando um pouco de histologia aqui, essa dura mater, essa mãe resistente, vai ter tecido conjuntivo denso, não modelado, muito resistente, que vai ajudar a proteger as estruturas do sistema nervoso central. No meio do lanchinho que a gente tem de meninge, a gente vai ter a camada média, chamada de aracnoide mater, que é então mãe semelhante à aranha. Algo mais ou menos assim. Por que ela recebe esse nome? Porque, falando então um pouco de histologia novamente, essa camada média é formada por fibras elásticas e colágenas que estão dispostas num arranjo ali que lembra muito uma teia de aranha, como a gente pode observar aqui na imagem. Mais internamente, a gente vai ter a pia mater, a mãe delicada, que é uma camada de fibras elásticas e colágenas. A gente tem também, lá na camada média das meninges, que a gente chama de aracnoide mater, a gente tem o espaço subaracnoide, que é entre a aracnoide mater e a pia mater. E esse espaço subaracnoide é onde vai circular o líquido cérebro espinal. Logo a gente vai comentar mais sobre esse líquido. Falando um pouquinho então de nervos, a gente vai ter, mais de curiosidade, nervos que saem da medula espinal, que a gente vai chamar de nervos espinais. E nesses nervos espinais a gente tem 8 pares de nervos cervicais, 12 de nervos torácicos, 5 de nervos lombares, 5 pares de nervos sacrais e 1 par de nervos coxígeos. Lembrando que nervos já fazem parte aí do sistema nervoso periférico. Eu coloquei aqui só para poder ter então uma curiosidade. E algo que eu achei interessante e importante de colocar, embora eu acho que caia um pouco em histologia, eu acho que é importante a gente falar sobre isso aqui, pelo menos relembrar. A gente tem revestimentos também nos nossos nervos. Então, como funciona? Vou fazer uma analogia entre o estudo que a gente fez acerca dos músculos, né? Aqui no axônio é como se fosse, então, fibra muscular. O feixe que a gente tem de axônios é como se fosse o feixe de músculos. E a gente vai ver como é semelhante a nomenclatura desse revestimento aqui. Mais internamente, revestindo o próprio axônio, a gente vai ter um endoneuro. Revestindo um feixe de axônios, a gente vai ter o perineuro. E
mais externamente a gente vai ter o epineuro. Lembrando que a gente vai ter vasos sanguíneos, né, irrigando todo esse tecido aqui entre o perineuro e o epineuro. E esses revestimentos não é nada mais do que uma camada protetora ali de tecido conjuntivo. Quando a gente fala de medula espinal, a gente tem também, né, assim como no encéfalo, a gente vai ter substância branca e substância cinzenta. A substância branca da medula espinal, ela vai funcionar como uma rodovia que conduz impulsos nervosos. Tanto impulsos nervosos que vão vir do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico, como o oposto também, impulsos que vêm do sistema nervoso periférico até o central, que a gente comentou já sobre isso. A substância cinzenta da medula espinal, ela vai produzir o que a gente chama de reflexos. O que são os reflexos? Os reflexos são ações rápidas e involuntárias que vão acontecer em resposta a um estímulo. Por exemplo, quando alguém bate com o martelinho no joelho da pessoa, o que acontece? Um reflexo. Vários reflexos são inatos, isso quer dizer que a gente já nasce com eles, e outros a gente vai aprendendo durante a vida. Um exemplo de reflexo que a gente vai aprendendo é alguns reflexos que a gente adquire quando a gente está aprendendo a dirigir. E os reflexos inatos a gente pode dar como exemplo, um exemplo que todos os meus professores deram durante os meus estudos, quando você coloca a mão numa chapa quente, por exemplo, esse estímulo não vai chegar ao encéfalo para você poder tirar a sua mão de lá. Pelo contrário, é um reflexo, mesmo antes de você sentir que a chapa está quente, mesmo antes de você ter a consciência disso, você já vai ter tirado sua mão. E aí, se o reflexo acontecer porque a substância cinzenta da medula espinal fez, é um reflexo espinal. Mas, se o reflexo acontecer no tronco encefálico, aí é um reflexo craniano. A gente já vai falar melhor também de tronco encefálico. Mas vamos começar pelo encéfalo. O encéfalo, ele é composto pelo cérebro, pelo cerebelo e pelo tronco encefálico. Se a gente for dividir mais, o tronco encefálico, por exemplo, ele tem 3 divisões. Ele é dividido em ponte, bulbo e mesencéfalo, sendo que o mesencéfalo é o que está mais perto do cérebro, a ponte é o que fica no meio e o bulbo é o que fica mais perto da medula espinal. Aí, se a gente pegar o cérebro, também vai ter uma divisãozinha aí. A gente divide ele entre telencéfalo e diencéfalo. Telencéfalo é a parte do cérebro que fica mais externa e diencéfalo é a parte do cérebro que fica mais interna. Vamos dizer assim, a parte mais protegida de tudo é o diencéfalo, onde a gente vai encontrar estruturas muito interessantes, que a gente vai voltar a falar melhor delas quando a gente for falar de sistema endócrino, como por exemplo o hipotálamo, o tálamo e a glândula pineal. É claro que se a gente fosse falar de anatomia, a gente ia ter muita coisa para falar de sistema nervoso central. Mas como não é o caso, a gente vai ficar com um conhecimento bem raso sobre isso aqui nesse vídeo. Mas vamos falar um pouco de barreira hematoencefálica. Tenho certeza que você já ouviu falar nesse nome. Talvez você saiba o que é, talvez não. Se você não souber, vamos acompanhar. Barreira hematoencefálica é um agrupamento de células endoteliais que vão ficar muito unidas aos capilares cerebrais. Por quê? Porque ela vai dar uma proteção para as nossas células encefálicas contra substâncias que podem ser perigosas e contra patógenos que também podem ser perigosos para o nosso sistema nervoso. Então, eles vão acabar impedindo a passagem de muitas substâncias do sangue para o sistema nervoso, para o tecido encefálico. Mas substâncias lipossolúveis vão passar sem dificuldade por essa barreira. Então vamos lá: oxigênio, nutrientes, dióxido de carbono, álcool e muitos agentes anestésicos também vão atravessar facilmente essa barreira. Como eu falei que a gente ia voltar a falar de líquido cérebro espinal,
O líquido cerebroespinal, fica a dica, ele pode ser chamado de muitos nomes. Essa parada aqui tem vários nomes. Líquido cerebroespinal, líquor, líquido encéfalo-raquidiano. Fica a seu critério, a critério do professor que você está tendo a matéria, o nome que ele vai chamar. Normalmente, ele é um líquido incolor e transparente. Se ele tiver de outra cor, isso já pode indicar também uma condição patológica, mas normalmente ele é incolor e transparente. E ele vai transportar oxigênio, transportar glicose, transportar outras substâncias químicas do nosso sangue para os neurônios e para as células da glia. Também vai remover produtos do metabolismo dessas células, tanto das células que estão no nosso encéfalo, quanto da medula espinal. E a gente vai ver que esse líquido cerebroespinal vai circular, como eu falei com vocês, lá no espaço subaracnoide e também por meio das cavidades que nós temos no encéfalo, chamadas de ventrículos. E a gente tem como um local de produção desse líquido cerebroespinal os plexos corióideos. Os plexos corióideos, na verdade, são redes de vasos sanguíneos que ficam nas paredes dos ventrículos e que nesses capilares a gente vai ter células ependimárias. Essas células ependimárias, como a gente já mencionou num vídeo anterior, elas vão formar o líquido cerebroespinal. E como elas formam? Elas formam esse líquido a partir do plasma do nosso sangue por filtração e secreção. E aí, eu não cheguei a comentar com vocês, mas nós temos 4 ventrículos, sendo 2 ventrículos laterais, o terceiro ventrículo e o quarto ventrículo. Do quarto ventrículo, o líquido cerebroespinal vai fluir lá do canal central da medula espinal para o espaço subaracnoide e vai irrigar, vai banhar todo o encéfalo e a medula espinal. O líquido cerebroespinal, ele vai voltar para o sangue, ele vai sendo absorvido gradualmente, é claro. O volume vai ser sempre constante, porque ele vai ser reabsorvido na mesma velocidade que ele vai ser formado. Então, o volume entre 80 e 150 ml vai permanecer constante. Fora tudo isso que ele faz, ele também tem uma função física ali de proteção contra traumas. É graças a ele que a gente fica com o nosso encéfalo flutuando. Então ele faz também com que a gente não pressione vasos sanguíneos do nosso encéfalo, porque ele estaria encostando em algum lugar. Por conta disso, a gente não tem problemas de circulação no sistema nervoso e também acaba fazendo uma proteção contra traumas. É bem importante, bem interessante o líquido cerebroespinal. Fora que ele também é utilizado como um fluido corporal muito importante em vários exames que são feitos, são realizados aí nas clínicas. Então é isso, meus fulanos, eu vou ficando por aqui. Peço desculpas pela rouquidão da voz, porque eu estou gripada novamente. E eu não queria deixar de fazer o vídeo dessa semana. Eu aguardo vocês no próximo tema dos nossos vídeos. Aqui nós encerramos então o sistema nervoso. E a gente vai falar sobre um novo tema no próximo vídeo da playlist.